fórmulas de eletricidade, cálculos de enlace, projetar redes e converter dB em dBm, ensinou-nos a ter um pensamento responsável sobre o que seremos e faremos lá fora. Muitos estão comemorando que tudo terminou, e outros estão tristes pelo fato de ter terminado, mas o que realmente importa é que formamos amizades grandes e verdadeiras aqui. Começou nas aulas de segurança do Ivan, sala apertada e vários rostos estranhos. Mas não bastasse a primeira prova, para começarmos a conhecer alguns, aquela consulta ao colega sempre foi necessária, mesmo ele sendo o mais estranho possível. Aluno é aluno, e a hora da união é justamente essa, a prova. Nos momentos de tensão e nervosismo que vimos que não estávamos sozinhos. O primeiro contato difere de caso em caso. A maioria se conhecia do médio, mas aos poucos foi ocorrendo uma mistura de Cefete e Pedro II. Mas em geral, para os meninos, bastava uma conversa sobre o campeonato brasileiro. Ou para enturmar todo mundo, jogava-se a dedanha e esperava o professor. Nossa. Era o início de relações que foram se aproximando e hoje são como são. Para muitos de nós, essas amizades viraram uma certa inspiração de ir à escola nesses últimos períodos. E somente por causa dos mosfetes da Beth, do DG do Pereira, dos satélites sem antenas do IEMA, da qualidade do Aframe, dos resistores do Amand, dos telefones dos Castanheira e dos processadores do Jacu, sinceramente, não rolava. Tínhamos que ter um incentivo a mais. Dividir os grupos para o trabalho nunca foi problema. Eram sempre os mesmos, mas apesar disso, rolava sempre um grande companheirismo. Para tudo, tentava-se dar um jeito para aumentar os componentes. Professor, pode ser em grupo de 8? Não, trabalho em duplo. 5, então? Não, em duplo. Trio? Duplo. Mas, poxa, a sala tem um número ímpar de alunos. Contra o raciocínio rápido dos futuros técnicos do Cefet, o professor não tinha muito o que fazer, senão formar uma exceção. O Cefet é, certamente, um prato cheio de histórias. Segunda e quinta era um dia de mesas redondas. Sabe como é, né? Campeonato Brasileiro no final de semana e Libertadores e Copa do Brasil nas quartas-feiras. As várias histórias eram sempre bem-vindas. Quem nunca escutou a história do Lopes? Nos primeiros períodos, contávamos como foi o Tirei Onda e o Summer Night. Relembrar algumas coisas e falar de algum professor era sempre um cardápio para se darem boas risadas. E quando tínhamos prova, nem para almoçar dava. Estudávamos o que não havia estudado o semestre inteiro. Dávamos sempre um jeito para escapar da P3. O bloco A, o E e o nosso H que o digam. Só eles sabem como ficávamos aflitos antes das provas. A galera sempre compartilhando conhecimento, mas a seriedade logo ia embora, quando o indivíduo subia as escadas, acabando de chegar e soltava. Aí, cara, tô ferrado que vai cair, não sei nada. Não, Cadu. O pior é que ele sempre ia melhor que quase todos na turma, era incrível. Mas se não almoçamos, não tinha problema. Na esquina, um joelho com caldo de cana do China, por sinal o lugar mais higiênico para se comer, tornava-se realidade com o real emprestado pelo amigo. Afinal, nada mais justo pelas duas questões da P2 de eletrônica, né? Mas se não quisesse andar muito, era só ir ao TLM, hoje Sombreiro, e comer um joelho do tamanho de um tijolo. E para acompanhar um açaí bomba, ou então tomava-se um Sprite com Caio. Acho que a única coisa que faltou para ele no Cefet foi um bebedouro de Sprite. E, gente, quem não se lembra do Visconde e seu charuto? Da Carla, a queridinha do Jacu? Da Laís, que viu a Lagoa Azul no cinema? Ou então do Dirceu, nosso rei, nosso mito? Gente, quem é Dirceu que sempre me liga, mas nunca vem? Já dizia JJ. As nossas aulas eram sempre inesquecíveis. As histórias do filho e da vida do Afrânio vão ser difíceis de serem lembradas. A cada aula, uma moral a mais para a vida. Quem não se lembra do Existem Pessoas e Pessoas, e vice-versa, falado brilhantemente pelo querido Ivan Gaspar? E os e-mails terroristas do Jacu? Era de lei chegar com as notas todas vermelhas e com a descrição do e-mail imprimido. Sempre com as palavras-chave: reprovação, acabou, vergonha, quase que em neon brilhando, Arial, caixa alta e tamanho 36. Era rir para não chorar, mas sempre alguém estava feliz por ter tirado a nota mais alta, né? Uns 4, 3,5 estava ótimo. Mas sinceramente, até hoje não sabemos fazer aquela memória que caía em todas as provas. Era sempre certo começar com 2 pontos a menos. E as aulas JN da Iraci? Calculando férias proporcionais, FGTS, férias vencidas e aviso prévio. Dava vontade de sair sem receber nada. E nas aulas de slides do Moita?
Parecia que se formava um campo magnético entre a sua cabeça e a cadeira. Era difícil segurar o sono. Ele tem duas velocidades, andar e reprovar. O sarcasmo e a ironia do Evandro sempre botavam medo de nos fazer. Na Vespa assada, gente, o Mengão ontem foi um espetáculo, né? E logo quando a conversa começava a ficar animada, ele cortava. Galera, não vamos falar de futebol, né? Isso aqui não é lugar pra isso. Quem puxou esse assunto? Era brincadeira. E os laboratórios do amante, preocupado com seus resistores? Quando saía aquela fumacinha, aquele cheirinho de queimado, a melhor coisa era jogar fora, fingir que ninguém viu e ainda reclamar com o professor. Pô, professor, como vou montar esse circuito se você não me deu nenhum resistor? Quem não lembra da P2 do Pereira, né não, Maíra? Sempre ela, quase acabando com as nossas vidas, sempre. Era um olhando para a cara do outro, querendo achar cola onde não tinha. Mas a união estava sempre presente nas nossas Betels. Na semana seguinte, todos lá para P3. E quem não lembra da canetinha preta, hein? Era passar mal de tanto. Não é possível que vocês não saibam isso. Vocês têm que crescer. Ficam de brincadeirinha. Mas lá fora ninguém quer saber, não. Era a modulação AM, FM e o IEMA com as suas broncas semanais. São tantos os momentos lembrados que é difícil citar todos. Mas com certeza lembraremos de todas as pessoas que fizeram parte dessa história. E principalmente as que fizeram ela acontecer. Maíra Confusão, uma menina doce, mas que tem sempre culpa. Ada e Ana Rosa, as queridinhas do Jacô. Cadu, o descobridor de novos continentes. Ju, a perseguida pelo Evandro. Ele é seu namorado? Tamer, e aí galera? Vocês conhecem minha banda? O Scarpe? Pô, vai ter show sábado, vamos lá. Caio, sempre com seu Sprite. Peixe, o que fazia as piadas nas horas mais incertas. Farinha com sua cabeça baixa. Jones, acorda. Tô acordado, professor? Ah, Farinha, pode deixar que eu vou dar uma olhada no sistema quando você está na Transpetel. Sorriso, garoto satélite. Raquel, a garota telecom. Seu corpo entrava em sala, sua alma não. Era Vitor e seu sobrenome que sempre servia de inspirações para trocadilhos. Renata, a menina dos estágios. Paulo, parente do Didi. Léo, o homem dos extratos. Um trabalhador muito sinistro, mas muito difícil de se lidar. Não tenso. E Mariana Bobes, a Miss Pedra, né não, nega? Os momentos vividos no Cefet jamais sairão das nossas mentes. Sempre haverão situações relembradas, em grande parte, pelos atores deste espetáculo, que jamais deve acabar. Felizmente, essa é a parte que certamente irá permanecer. Porque, além das amizades, o Cefet é diferenciado, por fazer seus alunos conquistarem maturidade e ganharem responsabilidade e consciência de suas atitudes, dentro e fora dele. Aos professores, desculpa pelas brincadeiras e as horas de aulas perdidas com broncas. Aluno é sempre aluno, seja ele do ensino médio ou da faculdade. Hoje temos a certeza de que vocês não são tão maus assim. Aprendemos que o amadurecimento é necessário e é isso que agora somos, cada dia mais. Sentiremos muitas saudades de subir aquele bloco H e ficar sentado nos bancos do E ou na mesa de ping-pong esperando o professor chegar. E eu de tirar os extratos no Banco do Brasil. Abençoados, sortudos ou cagões, não importa a religião. O que devemos saber é que nós tivemos a oportunidade de estar no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas. Aprendemos a gostar um do outro e merecemos um grande parabéns. Hoje somos 16 guerreiros, que não ficamos pelo caminho. 30 desistiram, mas nós não. Brigamos e lutamos. E por isso, hoje estamos aqui juntos para colar mais uma vitória em nossa história. Estudamos e sobrevivemos. A vida continua, mas só depois que eu pegar o CREA, é claro.